Estamos aqui hoje no programa Café com a Câmara. Vamos num grupo de palestras falando sobre como alavancar e fortalecer a sua empresa, principalmente no meio dessa pandemia, né? E hoje estamos aqui junto com o Alexandre Rodrigues e com a Maristela Gonçalves, do grupo Integre. Então, eu vou chamar primeiro o Alexandre para ele contar um pouquinho como que surgiu a ideia de fazer o Grupo Integre e contar um pouquinho como que surgiu essa fundação. Perfeito. Patrícia, obrigado em primeiro lugar pela oportunidade, né? É uma honra para a gente, nesse momento de crise, principalmente, poder estar falando um pouquinho de ações que possam corroborar, que possam fomentar os negócios dos empresários. Meu nome é Alexandre Rodrigues, sou presidente do Grupo Integre, que é uma cooperativa de profissionais que atuam na área administrativa. Todo o apoio para escritório, tá? Então, na área administrativa, comercial, financeira, nós atuamos em todo o apoio da prestação de serviço, onde a gente disponibiliza os nossos profissionais para ele poder prestar um serviço para as empresas, sem um regime de cooperativa, que é um sistema muito mais interessante, que é apontado, inclusive, como sistema de contratação do futuro, inclusive pela OAB, Ordem dos Advogados do Brasil, que nos honra muito ser um grande apoiador aí do sistema cooperativismo. Muito obrigada, Alexandre. E agora eu queria perguntar para a Maristela. Maristela, você pode dar uma introdução tua, como que você conheceu o Grupo Integre, que você faz parte da diretoria também? Claro, Patrícia. Eu sou Maristela Gonçalves, eu sou diretora comercial e de relacionamentos do Grupo Integre. Na verdade, o Grupo Integre ele começou a partir da união de vários profissionais autônomos, né, que trabalhavam dentro da área administrativa, e eu fui convidada pelo Alexandre para estar atuando na parte comercial, mas a gente costuma dizer que o comercial da cooperativa é um comercial diferente, né? A gente quer levar um pouquinho da parte de desenvolvimento humano também para o comercial, por isso que eu sou diretora comercial e de relacionamento, e eu atuo principalmente dentro da gestão das contas, né, atuando no pós-venda e também junto com os clientes, entendendo as necessidades posteriores de mais vagas, ou também levantando aí índice de satisfação de performance dos nossos cooperados, e dentro de todo o processo seletivo aí que dentro da cooperativa é feito a quatro mãos, o cliente e a cooperativa. Obrigada, Maristela. Alexandre, você pode explicar um pouquinho para a gente, nesse momento da pandemia ou no momento de crise das empresas, por que é mais vantajoso eles fazerem a contratação, principalmente nessa área administrativa, por uma cooperativa? Quais são os diferenciais? Claro, prazer. Bom, a cooperativa é um regime de contratação onde, na realidade, a gente é diferente da CLT. A CLT é um regime tradicional, a gente já conhece, respeita, inclusive, só que nós sabemos, né, aquele jargão que todos já conhecem, um profissional que custa R$1.000, ele vai custar 2.000 e um pouquinho para a empresa. Por quê? Porque tem muitos tributos, muitos impostos por trás dessa mão de obra. E aí acaba inviabilizando. E aí a gente acaba tendo inúmeras situações delicadas. Por quê? Porque o empresário acaba não contratando muito, porque custa dobrado, né? Ele acaba também, às vezes, a pessoa trabalhando como CLT, com salário e ganhando por fora, o famoso por fora, né? Por quê? Porque senão encarece muito para a empresa. Então, o campo da ilegalidade acaba acontecendo por uma questão de dificuldade do empresário hoje, diante da grande carga tributária que existe sobre esse regime CLT. Inclusive, existe um advogado, Dr. Túlio, que ele destaca muito bem que foi uma revolução a CLT, mas há 70 anos atrás, né? Que foi um sucesso, foi muito decisivo e a gente tem que respeitar isso. A gente costuma dizer, inclusive, que o emprego está acabando. O pessoal fala para a gente, mas o emprego está acabando. O emprego ele está diminuindo, o próprio CAGED cada vez mais ele aponta isso, mas o trabalho
está muito distante de acabar. E a cooperativa, ela entra exatamente aí. Por quê? Porque os cooperados, como a Maristela mesmo introduziu muito bem, o que acontece? A cooperativa é feita da união de pessoas daquele mesmo segmento com objetivos em comum que querem potencializar seus resultados, seus anseios, querem conquistar mais coisas. E, às vezes, elas não conseguem isso fazendo isso como abrindo uma empresa delas, né? Ou, às vezes, como CLT, a dificuldade toda que eu acabei de falar. Então, essa união, e a cooperativa é muito importante se destacar, ela é muito reconhecida pelo agronegócio, né? Que representa aí, não só no Brasil, mas mundialmente. Inclusive, nós temos das 300 cooperativas que de maior potencial no planeta, 5 são aqui, inclusive do Brasil, né? Então, já está consolidado. Mas a cooperativa do trabalho, principalmente focando na área administrativa, o que aconteceu, Patrícia? Nós tivemos uma lei que foi no final de 2018, né? Novembro, entre outubro e novembro, que foi a permissão, né, sancionada pelo presidente, da terceirização da atividade fim. Então, daí que, inclusive, surgiu a ideia da gente constituir uma cooperativa na área administrativa. Então, como nós demos uma entrevista, inclusive, na Band News, como inovação, né, é uma inovação, né, e a pandemia ela acabou impulsionando, né, esse modelo de negócio para a gente poder oferecer para os empresários. Então, qual que é a ideia da cooperativa? São sócios, tá certo? Que só por si, essa questão, eu já tiro todos aqueles tributos que existem, 20% de INSS, entre terceiros, SAT, RAT, todas aquelas coisas que a gente sabe, que chegam até a 125,90, um pouco para mais, um pouco para menos, sobre o salário. Nós não temos esses encargos, né? A cooperativa acaba com isso sendo mais competitiva, tá certo? E quando você faz, né, calculando ainda outras questões como rescisão, auxílio maternidade, auxílio doença, faltas e até aquelas coisinhas que a gente sabe daqueles atestados que são fornecidos sem a pessoa estar doente, comprados, né? Não é todos, tá? É muito importante se dizer isso. A grande maioria a gente sabe que faz a coisa muito certa, mas mesmo aqueles que fazem certo, eles sobrecarregam, eles pressionam o empresário e aí ele não tem fôlego para aumentar, para contratar mais gente. Então, se a gente partindo desse pressuposto que dentro desse regime que a gente respeita muito, né, que eu inclusive trabalhei muito nesse regime, né, custa o dobro, a gente quer um pouquinho de justiça, tanto para o empresário, né, para a gente poder gerar mais trabalho. Então, eu não quero ocupar o lugar de 2 pessoas, eu quero ocupar o lugar de uma, né? E é claro, aí a gente pergunta, mas como vocês conseguem com isso? Porque vocês não vão ter nenhum benefício, vocês vão receber menos, né? Bom, primeira coisa, né? O cooperado, ele é dono da cooperativa, né? Ele é um sócio cooperado, tá? E a cooperativa, ela nasce, né, para apoiar o cooperado, não o contrário, né? Então, o que acontece com isso? Participação dos resultados, o cooperado passa a ter, que acaba suprindo boa parte dos benefícios que a gente fala aí de fundo de garantia, entre outras coisas. Ele tem, além disso, a gente tem umas regras, como, por exemplo, o FATS, né? Que nós somos obrigados, toda a cooperativa é obrigada a investir no mínimo, veja, no mínimo, 5% num fundo social de amparo ao cooperado, que pode ser em educação, por isso que nós temos parceria com instituições ligadas aos mais diversos segmentos, né? Desde ligados ao franchise, a indústrias e tudo mais, aonde a cooperativa arca com esse custo para capacitar exatamente o nosso cooperado. Bom, só nisso, Patrícia, a gente já percebe que o empresário já deixou de pagar dobrado, ele ainda vai ter a cooperativa, a própria cooperativa investindo no colaborador que vai estar lá trabalhando com ele, tá certo? Existe um compromisso maior, obviamente, né? Porque ele é um empreendedor, ele é dono do negócio dele. E benefício, porque é tudo aquilo que a gente fala de benefício, né? Só para você ter ideia, a gente teve, nesse mês aqui que passou em maio, que está passando, nós tivemos mais de 30 propostas emitidas, né?
E dessas 30 propostas, uma das perguntas que nós fazemos, que a gente faz um pré-diagnóstico, é perguntar para aquele que está interessado, potencial cliente, o que ele fornece de benefício. E a gente identifica que 99,9% das empresas fornecem aquilo que é obrigatório, né? Que é o Vale Transporte, tá certo? Com desconto de 6%. O Vale Refeição, né? Isso quando a gente não identificou que no local tem lugar para aquecer uma marmita ou coisa parecida. Então, a gente busca situações muito maiores que isso. Só para você ter ideia, independente do que vai pagar o contratante para a cooperativa quando quer um profissional nosso, ele já tem assistência odontológica. Ah, mas será que é boa? É uma assistência Bradesco, só para você ter ideia. Padrão Bradesco com cobertura de quase tudo, né? Ela abraça, tem seguro de vida, tem auxílio funeral para numa fatalidade não dar problemas para a família. Ele tem indenização, né, dentro desse seguro. Ele tem assistência médica com coparticipação, né? Então, são vários benefícios que a cooperativa fornece. Por quê? Porque nós somos uma entidade sem fins lucrativos que vivemos só para nós cooperados ganharmos. Então, é diferente de um processo natural que o sócio tem uma participação, ele quer, não quero abrir mão da minha participação, que não, tudo que sobra é dividido entre os cooperados. Então, a gente sempre está pensando em investimento, em benefícios para o cooperado. Tá? Então, essas vantagens tornam o nosso negócio um negócio diferencial e muito mais que isso, porque a gente costuma dizer, Patrícia, que a gente chega a reduções que nós já identificamos até 60% comparado à CLT. Por quê? Porque, primeiro, a nossa função é gerar alternativas de trabalho e renda. Né? Então, quando se abre, quando nós fechamos um contrato com o cliente, a gente tem percebido uma coisa de grande destaque, a dor de cabeça que é o processo de recrutamento e seleção. Primeiro que quando vai buscar uma agência, a gente sabe que tem agência super competente, mas elas cobram até 70% do valor do salário para buscar um profissional no mercado. Né? Quando a gente tem um cliente, nós que fazemos todo o processo. Nós temos uma estrutura de RH, parceiros, a gente teve cenários de contratações agora que precisaria falar inglês, russo e mais uma língua que a Maricela sabe aí. Então, direção, níveis de direção de head mesmo, né? E a gente encontrou, ele falou, não encontrei por agência, encontrei com vocês mais de 5 candidatos dentro do perfil. Por quê? Porque nós buscamos esse profissional. Nós não temos um banco aqui com todo mundo aqui com a gente, né? Que é cooperado. Não. A gente busca no mercado e a gente aponta, até porque uma pessoa para ser cooperado, ela precisa ter o que a gente chama de curso de cooperativismo. Então, a gente 3 horas de treinamento apresentando o que é o curso de cooperativismo. Gostei, é isso? Claro que a gente vai fazer isso com aqueles candidatos que estão dentro do perfil. E quando ele vai para o cliente, ele já tem a visão de cooperativa. E a gente apresenta para ele fatos e dados das vantagens. Primeiro, a gente sabe que você tem hoje um cenário muito crítico, né, de pejotização. Né? Então, PJ é um regime legal, né? Mas a gente sabe que tem suas regras, né? E as pessoas não têm respeitado isso, né? Elas têm pedido para pessoas a nível de atendentes e tudo mais, abre sua empresa, abre sua MEI lá, porque eu não vou registrar você. Isso caracteriza vínculo, está errado. Então, a cooperativa, por isso que é o sistema de contratação do futuro. E aí, dentro desse cenário, além de toda essa questão da gente recolocar, fazer todo esse processo de recrutamento, uma entrevista a 4 mãos com o cliente, fazer até teste, avaliação comportamental para quando é cargos de comando e tudo mais, essa dor de cabeça sai da mão do cliente. Outra coisa, a gente sabe que empresas têm estruturas aí para cuidar de benefício, para cuidar de vale transporte, vale refeição, folha de pagamento, e aí a contabilidade, o custo da contabilidade vai lá em cima. Se o cooperado ele é nosso sócio e ele está prestando esse serviço, todos esses custos são nossos. A folha de pagamento o cliente paga para a gente, não importa se é 1 ou 100 vidas, 1000 vidas, e nós fazemos toda a distribuição para o nosso cooperado e toda a administração de benefício é feita por nós. Então, olha quanta dor de cabeça. O que a gente está querendo dizer com isso, Patrícia? O cliente ele passa a ter foco mais no business dele, né? E aquilo que é a coisa mais importante de uma empresa, né?
já dizia Valdez Ludwig, né? O que importa numa empresa são as pessoas, né? Mas como empresário, diante de tanta rotina, tanto desgaste, tanta coisa, ele vai focar no negócio dele e cuidar das pessoas. Então, a cooperativa, ela nasce com esse cenário de cuidar do ser humano. Nós temos até divisão de desenvolvimento humano interno, tá? E ele fica focado no negócio dele. Então, a chance dele performar. Outra coisa, ele não tem rescisão. Então, se amanhã depois, por um motivo, aquele determinado profissional, ele deixa de atender às expectativas, como qualquer um do CLT ou qualquer outro regime, ele é substituído. Ah, mas a rescisão não tem rescisão, porque ele não é um CLT, isso é para o regime CLT. Então, é por isso que esse profissional se engaja muito mais. Agora, ele tem muitos direitos também. Ele tem direito às férias, ele tem uma carga de horário pré-determinada, ele tem muitos benefícios, porque o Ministério do Trabalho é o mesmo que rege o cooperativismo, rege a CLT. Então, existe uma lei, a 12.690, que ela justamente abarca, na realidade, toda a política do cooperativismo, justamente com critérios para que desvie dessa questão do vínculo. Por exemplo, a Maristela é uma pessoa, é diretora de relacionamento, né, e da área comercial. Então, o comercial a gente não precisa ser tão forte, porque é uma coisa sedutora, então todo mundo quer contratar o Grupo Integre. Então, a gente foca muito no pós, né, que é o cuidar do cliente e principalmente aquilo que nós nascemos, cuidar do cooperado. Então, a gente sempre está fazendo ações sociais, conversando os cooperados, tá tudo bem, tá tudo legal, tá tudo certo, tá indo bem. E às vezes também, Patrícia, a gente pega cooperados que iniciam com um salário pequenininho. Por quê? Porque ele precisa, ele é um profissional que quer ganhar 5 mil, é um profissional de 5 mil reais, mas não tem emprego. E de repente aparece uma oportunidade de 1.500. Olha que bacana. A gente entende isso. A gente tem um banco aqui que a gente registra essa informação. A Maristela, através da coordenação que ela faz da equipe de relacionamento, fica de stand-by visualizando se amanhã aparece um outro cargo, porque a gente deixa claro para o cliente, olha, nesse momento nós vamos colocar esse profissional que ele é pesado para você em termos de custo, mas ele está parado e é um cooperado, ele quer cooperar, então vamos cocriar. Vamos colocar ele para ele começar a ganhar um dinheirinho. E o que é bacana, Patrícia? Quando aparece a vaga para esse profissional, no nível que ele quer, ele que capacita quem vai entrar. Olha que máximo. Então, até isso, esse processo é de cooperação, né? Então, isso que acaba gerando Temos problemas, mas é infinitamente menor dentro do cenário que a gente vive. Então, além dessas vantagens, não ter rescisão, não ter custo com contabilidade, você só vai ter a questão dos impostos, porque a folha é nossa, você tem redução com rescisão, com multa, afastamento e tudo mais. É claro, né? Acontece uma situação de afastamento do cooperado, quem cuida é a cooperativa, não quer dizer que ele não tem nenhum benefício, porque nós temos verba. Então, essa verba é para o cooperado, né? E o que é bacana, Patrícia, eu administrei por 5 anos, além de diretor da licença da Disney aqui no Brasil, eu dirigi por 5 anos uma cooperativa da área de saúde, né? E a gente conseguiu trabalhar com mais de 10 mil cooperados. E quando veio essa oportunidade para a gente trabalhar na área administrativa, que o meu DNA, é a área que a gente realmente conhece muito bem, a gente viu uma oportunidade de realmente promover a expansão e, nesse momento de pandemia, realmente impulsionar os negócios com o modelo de negócio do futuro, né? A gente percebe Estados Unidos e Europa, eu não vejo ninguém falando, não, eu quero carteira profissional, eu vou voltar para o Brasil porque tem carteira assinada. Não, esse conceito, ele vem lá de trás porque as pessoas eram realmente sugadas, né? Hoje as pessoas são mais antenadas, elas sabem dos seus direitos, elas sabem, por exemplo, que não precisa depositar o meu 8% do fundo de garantia, deixa que eu administre do jeito que eu quero, se eu quero depositar, se eu quero ficar comigo, o que eu quero fazer. Então, as pessoas, em pleno século XXI, já são mais independentes. Então, a cooperativa no mundo, Estados Unidos está com mais de 250 milhões de cooperados, né? O Pentágono tem cooperativa, a Boeing tem cooperativa, né? E só veio acelerar, até porque nós tínhamos aquela lei da terceirização da atividade fim travando. Então, é um modelo que realmente, para os empresários, a gente tem
A gente atende clientes de lojas, que são vendedores, né? Lojas de shopping. A gente atende executivos, cargos executivos, diretor, gerente, auxiliar de escritório, assistente financeiro, TI, marketing. Então, você imagina você poder gerar uma redução de quase 60% nos seus custos, o alívio que dá para o empresário. Você imagina, por fim, para eu passar a bola para você, você imagina você nesse momento de pandemia, você ter a ciência de que na realidade eu começo, eu abro meu negócio ou não, porque se eu contratar uma pessoa e vem um problema agora de novo, de um lockdown, e eu ter que pagar a rescisão, aí eu quebro de vez. Com a cooperativa não, você interrompe o contrato, entendeu? Então, esses diferenciais que fazem da gente um diferencial, ou seja, nós queremos ganhar pelo que a gente produz, né? Então, se eu produzo pouco, eu ganho pouco. Se eu comprei um atestado lá, eu não vou ter mais esse cenário. Eu não vou ganhar, porque eu não produzi. Então, por isso que é um destaque a cooperativa em todo o território nacional. Alexandre, obrigada pela sua explicação. E agora eu ia chamar a Maristela. Maristela, conta um pouquinho mais como que vocês fazem a escolha do candidato, que eu acho que isso é um diferencial muito grande. Bacana. O problema Bacana. que as empresas têm na hora de contratar, você contrata a pessoa errada e aí você tem todo um problemão, né? Sim, é bem interessante, Patrícia, a gente vê isso como um grande diferencial. A gente sempre destaca que o nosso processo seletivo é feito a 4 mãos, né? Por 2 motivos. Às vezes a gente se depara com alguns clientes que já têm alguns profissionais e querem indicar esse profissional, mas querem que ele se enquadre no regime da cooperativa. E nós fazemos isso através do curso de cooperativismo, que o Alexandre bem mencionou. A gente deixa ciente o cooperado, né, o futuro cooperado, de todos os direitos e deveres. E muito importante, esse curso, ele é gravado, tá? Então, assim, a partir desse curso, o cooperado fazendo ele dá fé em todos os direitos e deveres que a cooperativa está expressando ali naquele momento, tá? Um diferencial muito grande que a gente tem nessa questão de quando é indicação do cliente, o profissional, é que muitas vezes aquele profissional é indicado, mas o cliente não conhece ele a fundo. E nós conseguimos, através de alguns testes comportamentais que nós aplicamos, inclusive nós temos uma preocupação muito grande de tratar a veracidade daquele currículo. A gente sabe que muitos currículos hoje, eles têm uma série de habilidades lá que não são verídicas, né? Então, a gente vai atrás, a gente faz a ligação para as empresas onde ele colocou que atuou, a gente, inclusive, busca referências comportamentais de como que esse profissional atua em equipe, para que a gente possa levar para o cliente se realmente aquela indicação ela está coerente com o que ele está buscando, né? Em paralelo, a gente também atua com o nosso departamento de seleção, né? Fazendo a triagem do nosso banco de candidatos, tá? E esse processo, ele é composto por 5 etapas, tá? A primeira etapa, a gente faz a primeira triagem dos currículos, sejam indicações dos clientes, disparados através das suas mídias sociais, Facebook, Instagram, né? Falando sobre a vaga, seja sobre as nossas mídias, onde nós destacamos as vagas em aberto. Fazendo esse processo de triagem pela nossa equipe de recrutamento e seleção, os profissionais que mais se enquadram dentro da expectativa do cliente vêm para uma entrevista. Hoje, através do processo da pandemia, a gente está usando o processo de videoconferência para fazer as entrevistas, para que não haja aglomeração e tudo mais, tá? E aí essa entrevista ela é feita comigo, onde eu pontuo não só as necessidades do cliente em termos de experiência, mas também em termos comportamentais. E aí a gente entrega para esse cliente para que ele faça uma entrevista também por videoconferência com 3 candidatos por vaga, tá? Sendo aprovado um desses 3 candidatos, a gente entra com o processo de curso de cooperativismo e 2 dias depois esse cooperado está apto para ingressar e para iniciar os trabalhos com o cliente. Só que o nosso trabalho não termina aí. Por quê? Porque a gente também faz um acompanhamento periódico, não só da performance desse profissional, mas também de como que ele está como ser humano. A gente teve um caso na cooperativa de um profissional que perdeu o pai, e nós demos todo o apoio, inclusive apoio emocional, não só para o cooperado, mas para a família do cooperado. Nós estivemos ali muito próximo dele nesse sentido, conversamos com o cliente para que o cliente pudesse permitir que ele ficasse um tempo em casa para resolver as questões em relação ao falecimento do pai,
E isso é uma coisa que engaja muito, porque o cooperado percebe que ele está sendo visto como um ser humano, não só como um profissional. Então, eu acho que o nosso grande diferencial, além de toda a redução de custo, é o que a gente trata em relação aos nossos cooperados, a nossa mão de obra. E isso alivia, assim, 90% as preocupações do empresário, porque esse processo é nosso e a gente executa com muita excelência. E você tem algum caso que você gostaria de contar? Uma das coisas que é diferente, quando você contrata um cooperado, geralmente você não fala com ele, eu não gostei que ele fez isso ou aquilo, ou você Isso quer mudar o horário, você liga para você e você conversa com ele, né? A gente chama isso de relação de não pessoalidade, né? Então, assim, a gente sabe que nas empresas hoje, né, os diretores, aí os gestores, eles às vezes têm um problema de estar tratando diretamente com o cooperado na hora de dar uma advertência, na hora de alinhar alguma questão em relação à função. Para que isso não ocorra, nós temos sempre a parte da gestão de contas, onde esse profissional ele está ligado à cooperativa. Então, qualquer tipo de advertência, qualquer tipo de alinhamento é feito por parte do cliente com o gestor de contratos, tá? E aí esse gestor de contratos ele vai passar de uma forma suave, com todo o alinhamento. Ele vai levantar também, inclusive, se esse problema está partindo do cooperado, ou se de repente o cooperado está tendo alguma dificuldade de adaptação, e a gente leva para o cliente a solução, né? O cliente deixa de ter o problema, porque ele passa o problema para a gente, e a gente entra com a solução, tanto para o profissional quanto para o cliente. Isso também é bom para o empresário, porque às vezes você tem uma reação de alguma coisa que aconteceu que depois, daqui a um dia, você vai falar, poxa, não era bem assim. Então... a gente sabe, né, Patrícia, que assim, nós somos seres humanos e nós lidamos com seres humanos. Exato. Então, muitas vezes, as relações humanas, elas se abalam por problemas que ocorrem fora das corporações, né? Então, nós sabemos que, às vezes, uma briga num relacionamento familiar, com o filho, com a esposa, com o esposo, acaba gerando um desgaste que, muitas vezes, o colaborador ele leva para a empresa. Então, nós temos esse cuidado, como eu te disse, desse acompanhamento, de estar sempre muito próximo da vida pessoal do cooperado, para que a gente entenda se existe algum momento que ele precisa ser mais acolhido, e a gente entra com processos de terapias tanto convencionais quanto terapias alternativas, se necessário for, né? E essa relação que você disse de repente, o gestor não estava num dia muito bom, né? E daí o cooperado também não estava num dia muito bom, e daí eles se estranharam. Isso não acontece porque a gente exatamente indica para que o gestor ele não tenha essa relação de pessoalidade e a gente se coloca de uma forma muito próxima também dos gestores. Eu acho que um diferencial que é bacana pontuar, que a gente tem ouvido isso com uma recorrência muito forte, é a questão do gestor entender o quanto a gente começa a entender o perfil de profissional que ele busca, não só em termos de habilidades, mas em termos comportamentais. Então, é engraçado que eu ouço, né, eu ouvi isso até hoje, de um cliente que falou assim, nossa, parece que você molda o cooperado para a minha empresa, né? E a gente tem esse feeling mesmo. Às vezes, o gestor, ele está precisando de um profissional e ele cita uma função e ele fala, olha, essa função que você tem, tem um sênior para que possa gerir, de repente, um departamento. Então, isso também é um diferencial que a gente tem ouvido bastante aí de forma positiva. Maristela, muito obrigada. E agora eu ia pedir para você e para o Alexandre deixarem uma mensagem aqui para quem está nos escutando, para os empresários, e principalmente nesse momento, né? Deixar uma mensagem. Eu ia pedir primeiro para o Alexandre, para ver se prazer. Começar, e aí depois você finaliza. E se vocês podem deixar, se alguém quer conversar com vocês, como que eles acham vocês para poder entrar em mais detalhes, né? Maravilha, Patrícia. Patrícia, até reforçando o que a Maristela acabou de falar, né? Em todo o território nacional, onde tem cooperativa, o IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, é extremamente potencializado, né? A gente tem cenários, inclusive, para que a gente tenha profissionais fazendo todo um trabalho de apoio ao cooperado. A gente investe, às vezes o cliente ele não tem a pretensão de ter um líder, um supervisor, um gerente. E dependendo do número de vidas,
nós colocamos esse profissional. E aí a gente tem tido muita surpresa, muito legal, inclusive destacando isso, empresários falam, nossa, mas eu não vou ter custo. Não, porque nós queremos potencializar nosso colaborador, oferecer o melhor serviço e tudo mais. Então, o recado que eu queria deixar, finalizando, é que assim, cooperativa é a profissão, é o futuro, né? Chegou a hora da gente potencializar não só o resultado dos empresários, mas dar uma condição para o trabalhador também ter um cenário diferenciado, conquistas na vida dele. E esse é o papel da cooperativa. Então, queria te agradecer a oportunidade, queria deixar meu celular aqui direto, para quem quiser me chamar no WhatsApp, tirar uma dúvida, eu faço questão de atender, de tirar, tanto eu como a Maristela. O meu celular é 11, DDD 11, 96278 6152. 11 96278 6152. E também podem entrar no site www.grupointegre.com.br. Lá vai ter nosso telefone, lá vai poder mandar para a gente um e-mail no comercial, se quiser, comercial@grupointegre.com.br, e a gente faz um diagnóstico sem nenhum compromisso na sua empresa, né? Só o prazer, o máximo que você vai ter que pagar é o cafezinho para a gente aí, né? Às vezes nem o cafezinho, porque hoje tudo a gente faz online, né? E a gente faz um diagnóstico, uma análise comparativa do seu cenário hoje e o que a gente pode te oferecer. E vai ser um prazer aí. E eu queria te agradecer mais uma vez, Patrícia, a oportunidade. E estou à disposição para todos que queiram tirar maiores dúvidas aí. Muito obrigada, Alexandre. Vamos passar agora a palavra para a Maristela. Aí, claro. Você deixa uma mensagem final? Sim. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer você pela oportunidade, Patrícia, e queria convidar todos os empresários de empresas de todos os portes e segmentos para conhecerem o regime cooperativista. Nós fazemos um diagnóstico sem compromisso, como o Alexandre falou, e nós temos certeza que nós vamos poder potencializar os seus resultados, não só em termos de performance, mas também em termos de relacionamento interpessoal, porque os nossos cooperados eles têm esse acolhimento dentro da cooperativa e a gente quer levar isso para dentro da sua empresa. Eu deixo aqui também o meu contato, meu e-mail, maristela@grupointegre.com.br. O meu telefone é o 11 95960 6365. Entrando no nosso site, www.grupointegre.com.br, você tem todas as plataformas de contato, nosso Instagram, nosso Facebook, para que você conheça um pouquinho mais sobre a cooperativa. Muito obrigada, uma ótima noite para todos. Bom, eu estou encerrando aqui mais um programa Café com a Câmara e agradeço muito a participação do Grupo Integre, com o senhor Alexandre Rodrigues e a senhora Maristela Gonçalves. Boa noite. Boa noite, Patrícia. Obrigada. Boa noite, Patrícia. Até logo.